Será que a gente tem mesmo livre-arbítrio na vida? Não sei, talvez bem pouco. Menos do que a gente imagina, eu acho. Por quê? Existem situações, né, que a gente estava comentando, começamos a conversar sobre isso. Tem situações na vida que podem ser previstas, né? Pelo menos eu sempre me perguntei isso. Será que a gente consegue prever o futuro? E quando a gente prevê o futuro, a pergunta é: será que tem um futuro escrito? Será que isso está escrito em algum lugar? E eu já tive essa experiência na vida, né? Eu lembro que antes de te conhecer, isso já foi previsto, que a gente ia se conhecer. Eu tive essa informação 10 anos, mais de 10 anos antes. Mais de 10 anos antes. E foi algo que me marcou muito, porque lá atrás me foi dito exatamente a forma como tu era. A personalidade, o cabelo, que tu era alguém que ia e vinha de fora. Só que muitas coisas tiveram que acontecer pra gente se conhecer. Exatamente como aconteceram. Se a gente desviasse um detalhe, a gente não teria se conhecido. Tá, mas tu não sabia quando que isso ia acontecer. Não, eu não sabia quando. Mas tu falou ontem assim, seria bom se a gente já soubesse assim o aquilo ali tá certo, esse caminho tá certo, esse tá errado, ou já soubesse assim qual que é o futuro para a gente já fazer as escolhas certas e não ficar errando, né? Porque embora ali tu soubesse que ia chegar uma pessoa assim, assim e tal, tu não sabia nem quem, nem quando. Então, quantas pessoas tu conheceu e namorou nesse meio do caminho? E eu também, muitos anos antes, foi dito para mim que eu ia conhecer, uma pessoa ia te conhecer, mas eu não sabia que era tu, nem sabia onde, nem sabia quando. Mas depois, quando eu conheci, tudo encaixou. As características, o lugar. Mas se eu já soubesse disso, como é que eu ia conseguir viver as coisas que eu vivi até que isso acontecesse? Porque entre eu saber disso e isso acontecer, foram mais de 10 anos, talvez. Só que entre eu saber disso e isso acontecer, outras coisas tiveram que acontecer antes que foram fundamentais na minha vida, que eu tinha que ter vivido aquelas experiências, aqueles relacionamentos, da forma que eles aconteceram. E só naquele momento, mais de 10 anos depois, é que era o momento de viver essa história aí, né? A nossa história. Mas e se eu soubesse lá, ó, vai chegar uma pessoa assim, assim, o nome dela é tal, vai estar em tal lugar e vai ser no ano tal. Se eu soubesse disso, será que eu teria vivido o que eu vivi? Porque a gente, para viver as coisas intensamente, tu tem que acreditar naquilo, tu tem que estar entusiasmado com aquilo, tu tem que acreditar que aquela é a história da tua vida, é o teu caminho, né? Porque a gente não vive com intensidade uma coisa que tu acha que é provisório, tu acha que aquilo é definitivo, pelo menos para mim. Ninguém entra num relacionamento já pensando em terminar. Se tu entrar pensando em terminar, tu não vai entrar de cabeça, tu não vai entrar inteiro, né? Tu não vai casar, vai ter filhos, se tu souber que aquele relacionamento não vai adiante, né? Às vezes a gente até recebe essas informações, né? Ah, vai acontecer tal coisa. A gente consegue ter acesso por um meio ou outro. E arquiva, guarda lá dentro do inconsciente e diz, tá bom, né? Eu acho que é por isso que a gente não é dado a gente a saber, ou melhor, quando a gente vem, né, para a Terra, nasce, a gente já vem com aquele plano encarnatório, mas a gente esquece tudo, a gente não sabe o que vai acontecer, para que a gente possa viver todas as experiências na integralidade. E se a gente for pensar, tudo é perfeito. As coisas que não deram certo na minha vida, elas me levaram até aquele momento que eu te conheci.
Nem, não necessariamente relacionamentos, mas inclusive trabalho. O que eu queria, o meu sonho que eu tinha, o concurso que eu queria fazer, eu nunca passei, eu nunca consegui. Eu acabei seguindo um outro rumo parecido, mas não era o que eu queria e nunca nem tinha imaginado. E foi o que veio para mim, mas foi graças a esse não caminho que eu não queria que eu fui para o lugar onde depois eu te encontrei. Então, no fim, tá tudo certo. E realmente eu acho que o nosso livre-arbítrio acaba sendo muito pouco. As coisas vêm para a vida da gente e eu acredito que o nosso livre-arbítrio é no sentido de aceitar. Aceitar o caminho, aceitar o presente que a gente recebe ou não. Mas aí o que, que acontece se algo é colocado na vida da gente para que a gente aceite, para seguir um determinado caminho e a gente não aceita? Como será que o destino segue dele para frente? O que, que tu acha? Eu acho que é o seguinte, é aquilo que o Parvinder sempre diz. Tudo é perfeito. Tudo é exatamente como tem que ser. E não adianta a gente reclamar, ficar chateado, ficar brabo quando algo dá errado, porque simplesmente não era para ser. Mas ao mesmo tempo em que não era para ser, aquilo que tu faz, enquanto tu erra, vamos dizer assim, tá te preparando para aquilo que tem que ser. De alguma forma. Porque tu tem que estar naquele lugar, porque tu tem que saber aquilo que tu sabe, porque tu precisa daquela experiência. Então, se tu parar pra pensar assim, fica muito melhor de viver, fica mais leve viver. É só olhar pra tudo com gratidão, mesmo para aquilo que aparentemente deu errado. É o dizer sim, né, que o Bert já falava. Porque tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente só tem que dizer sim, como isso. Eu queria passar no concurso X. E eu estudei muitos anos e me preparei muito para aquilo, mas eu nunca consegui passar sequer na primeira fase. Aquilo não era para mim. Só que aquele tempo que eu esperei tentando aquele concurso, ele foi essencial para que no tempo certo e no lugar certo eu assumisse no outro concurso. E aquele tempo que eu gastei, vamos dizer assim, estudando, porque a gente tem mania de pensar assim, ai, mas eu já gastei tanto tempo em X caminho, eu vou seguir aqui mesmo. Não foi gasto. O estudo que eu fiz lá, ele serviu para me levar para um outro caminho que eu sequer estudei. Mas certamente é porque eu já tinha feito alguma coisa, já tinha me preparado minimamente para conseguir entrar ali, né? E era o caminho, mas não era o caminho que eu queria. Nunca quis. E quando eu vi, eu estava lá, com uma facilidade além do normal, quase um presente. Uma coisa assim que alguém me trouxe, ó, por que tu não faz isso aqui? Ah, tá, vou fazer de boa. Aí quando eu vi, passei, quando eu vi, tava lá. Sem, não vou dizer que é sem nenhum esforço, né, mas assim, com muito pouco esforço, perto do que eu já tinha me esforçado para aquilo que eu nunca consegui. Mas se eu tivesse, aí que tu falou, né, ai, mas se a gente já soubesse desde o início que o caminho era esse, não teria ficado tantos anos tentando uma coisa que não era. Só que se eu tivesse tentado esse caminho lá no início, lá anos antes, eu teria passado anos antes. E aí o destino que ali se seguiu não teria sido no tempo e no momento que tinha que ser. Eu teria estado em outros lugares em outro tempo. E provavelmente a gente não teria se encontrado ou teria se encontrado em um momento não ideal, não propício para que aquilo acontecesse. A gente se encontrou no exato momento que eu estava liberada para isso, que tu estava liberado para isso e que as coisas convergiam para isso. Como foi previsto. É. Exatamente o que foi previsto. E então é claro que eu me revoltei muito por muito tempo por não ter conseguido aquilo que eu queria, exatamente aquilo que eu queria, né? Algo, e sim algo parecido. Mas hoje eu vejo que isso foi perfeito.
Só que se eu tivesse dito sim para isso desde o início, ou aceitado isso como um simples tempo que eu precisava, um simples algo que precisava acontecer no caminho, Julgado menos. eu teria sofrido muito menos, eu não teria ficado me comparando, ai, mas se eu tivesse, aí eu teria, se eu tivesse passado, né? A gente sofre muito pensando no que seria se eu tivesse conseguido, ou se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito diferente. E era uma coisa que estava além da minha vontade, além do meu controle, porque eu fiz o que eu podia fazer, eu estudei. Tá, e tu sofria Da quando melhor tu não forma. passava na prova? Claro, eu sofria. Era Porque para doloroso? mim era, porque era uma coisa que eu queria, que eu me esforcei para aquilo e eu vi aquilo como um fracasso. Mas se eu não visse aquilo como um fracasso, aí é que tá. Se eu visse aquilo não como um fracasso, mas simplesmente como algo, não, se eu não passei é porque realmente eu não precisava passar. E não é uma atitude assim concordata no sentido da acomodada. Não, eu fiz a minha parte, eu estudei, então não ter passado no sentido de não conseguir entrar dentro do corte, né, de número de vagas que eu precisava estar entre os candidatos para ser aprovada na primeira fase, é porque isso não dependeu de mim, porque isso dependia de uma série de fatores, não só do meu estudo, da minha prova, mas como os outros candidatos foram na prova. E eles foram melhores do que eu. Então é uma coisa que está além do meu controle. Se eu tivesse não sofrido com isso que não era do meu controle, sim aceitado isso como algo que simplesmente precisava ser, talvez pudesse ter sido mais leve, talvez eu tivesse sofrido menos, me questionado menos, não sei. Então a gente pode tirar uma conclusão boa disso, né? A gente não precisa sofrer pelas coisas que acontecem. Pelas coisas que não estão no nosso controle, se a gente simplesmente. E o Bashar fala isso, né? Ele fala que a gente tem que seguir o nosso entusiasmo, ou seja, o entusiasmo é aquilo que tu quer fazer naquele momento. Naquele momento, por exemplo, eu queria estudar para aquele concurso e eu estudava entusiasmadamente, vorazmente para aquilo e eu tinha que ter seguido aquilo tanto quanto ou até que fosse possível, que é o que ele diz, siga o seu entusiasmo até enquanto isso for possível. Chegou um determinado momento que outro caminho se abriu. Então aquele caminho lá já não fazia mais sentido. E aí meu entusiasmo mudou, porque eu fui passando no outro concurso, e isso foi me entusiasmando. E aí eu mudei esse rumo para aquilo que me entusiasmava naquele momento. E atenta às sincronicidades. É, porque são as sincronicidades. Isso é outra coisa que ele fala que eu acredito muito, sempre, a vida toda, que as sincronicidades elas nos mostram muito a direção, né, o caminho, aonde a gente está pisando. A gente não está vendo o chão todo, não está vendo todo o caminho, mas ó, eu pisei aqui, ó, uma sincronicidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, acho que estou pisando no caminho certo. Isso nos dá um certo norte. E o nosso livre-arbítrio está em aceitar ou não, seguir ou não. A questão que fica é, e quando a gente, em vez de dizer sim, diz não? O que será que acontece com o destino? Será que ele dá uma volta e nos coloca de novo naquele mesmo ponto de outra forma? Ou será que a gente simplesmente desvia do destino que foi traçado por nós mesmos antes de virmos para essa terra? Há quem diga que sim, a gente consegue desviar, né? Às vezes tem que se esforçar bastante para desviar. Mas aí eu acho que é pesado, né? É sofrimento. Talvez isso faça a diferença entre porque algumas pessoas têm a vida leve e outras mais sofridas. E aqui eu não estou falando de condição financeira ou de saúde, porque a gente vê pessoas felizes e infelizes nas mais diversas condições financeiras, de saúde, de relacionamento, etc, etc, etc. Eu acho que é aquilo que a gente conversou. Tem gente que, sei lá, entra por um caminho de vícios, de drogas, de, sei lá, né, alguma coisa assim muito forte que realmente impede a pessoa de viver aquilo que ela tinha, talvez até destinado, né, escrito para ela.
Mas, via de regra, a gente traz, eu acho, né, um desejo inconsciente de fazer alguma coisa. A gente nem sabe por quê. Aquelas vontades. Não, eu quero muito fazer o concurso, eu quero muito estudar para isso. E, via de regra, a gente tem a tendência, talvez, uma tendência, né, de fazer aquilo que está no nosso desejo interno. Mas, se a gente quiser, a gente sabota, né, de uma forma racional, assim, eu não sei, eu vou ficar aqui dentro de casa e não vou mais fazer nada. Cansei, chega. Vou me entregar. O desejo é algo importante, é um motivador absoluto. Sem o desejo, e ainda que o desejo seja ficar em casa sem fazer nada, é o desejo daquele momento, é o desejo que nos move numa direção ou na outra, né? E nem sempre a gente pensa nisso. Às vezes a gente quer se obrigar a fazer algo que tu não tem o mínimo desejo, tu não tem o mínimo entusiasmo, a mínima vontade, e aquilo simplesmente não vai, é roda presa. Simplesmente não vai, porque talvez não seja para ir mesmo. Faz sentido para outra pessoa. Eu olhei lá a vida do fulano, do ciclano, foi nessa direção, então eu vou ir porque é que vai dar certo. Não. Deu certo para eles porque é a história deles. A história da gente, cada um tem a sua história independente. E hoje em dia, com a internet, tá bem fácil de errar por esses caminhos, né? Porque não precisa muito para abrir a internet e ter alguém falando, faz isso, faz aquilo. É por aqui, é por ali. Tentando vender uma ideia, né? Então tem que ficar muito atento ao desejo genuíno, ao instinto, ao que vem do próprio inconsciente, ao que vem desse planejamento, as sincronicidades. Acho que essa é a chave, né? Então vamos deixar a pergunta final aqui, que é essa que eu acho que a gente ainda não tem certeza da resposta, que é o que acontece com o nosso destino quando a gente diz não para aquilo que talvez a gente pudesse dizer sim. É isso aí. Fica essa pergunta.